Hoje a gente inicia o princípio da polaridade, ou o quarto princípio. Eu acho fantástico isso daqui, porque assim, a gente está vivendo um tempo em que muita gente chega e fala, né? Nossa, tem uma polarização absurda. E a gente sabe que é uma coisa extrema, né? São polos opostos. Então a gente está vendo isso o tempo inteiro acontecendo. É a nossa realidade, né? É o que a gente está vivendo, polarização. E aí, quando você tem polarizações, você tem conflitos. Mas como é que você acaba com essa polarização? Começa primeiro com a gente, né? Depois vai para o meio. Mas vamos entender? Olha que legal, gente. Olha isso é incrível. Acho que eu já devo ter falado um pouco ontem, né? Porque, inevitavelmente, quando a gente fala do princípio da vibração, a gente vai também para aquele dos polos, né? Da polaridade, da polarização. Aliás, assim, a polarização não é o princípio é da polaridade, porque tudo existe com dois opostos, né? Vamos ver aqui, vamos ler o axioma que é bem interessante. Tudo é duplo. Então, sabe quando a gente pensa na medicina chinesa, na filosofia deles, né, do Tao? Então, você tem o Yin e o Yang. E a gente tem essas duas polaridades, né? A gente só tem em maior ou menor medida, normalmente de acordo com o sexo que a gente tem. Isso pode variar, né? Você pode ter uma mulher que tenha muito Yang e um homem que tenha muito Yin. Mas, normalmente, usualmente, quando existe um equilíbrio, o equilíbrio perfeito é quando a gente alcançar essas duas polaridades em equilíbrio, né? A gente não tiver uma se sobrepondo muito em detrimento do outro. Mas na dualidade, aqui na encarnação, quando a gente vai se relacionar, porque a gente não tem isso usualmente, né? Então a gente tem que aprender com o polo oposto, né? Então, por que tem essa coisa do homem e da mulher? Então, e essa atração? Porque são dois polos opostos. Que estão se manifestando, que foram separados. Então, pra gente ter a individuação, até estou usando um termo que Jung usa, né? Mas ele fala de uma coisa muito mais ampla. Mas a gente tem que aprender com o oposto, para que a gente reintegre, para a gente acenda na gente aquilo que parece que está faltando. E não que a gente não tenha, mas como equilibrar isso, né? Bom, vamos lá, o princípio da polaridade, tudo é duplo, né? Então, isso que eu estava falando sobre Yin e Yang. Então, tudo tem as duas polaridades, tem os dois polos. Tudo tem o seu par de opostos. O semelhante e o dessemelhante são uma coisa só. Mas aí vocês vão ver que, assim, semelhante e dessemelhante, quando eu estou pensando na mesma natureza, quando eu estou invocando a mesma coisa, depois a gente vai dar exemplo. Os opostos, olha isso, são idênticos em natureza. Então, para você colocar algo em oposição, você tem que ter a mesma natureza para fazer isso, senão eles não são opostos, tá? Mas eles são diferentes em grau. Então, a gente está pensando aqui em pessoas. Por quê? Porque a gente vive na Terra e a Terra é um plano, né? Pode ter outros planos que estão coabitando na Terra, mas pelo menos na dimensão que a gente vive, bem material, bem densa aqui na Terra, a gente tem a dualidade que impera, né? Então você sempre tem na natureza, todas as coisas têm o seu oposto. Nós e todos os seres também têm o seu oposto dentro de si, mas em menor grau, quando a gente pensa na questão dual, né? De homem e mulher, por exemplo, macho e fêmea, de outros animais na natureza. E a diferença? A diferença entre graus. Na verdade, quando você tem a mesma natureza, é a mesma coisa que se diferencia porque estão em oposição por graus. Imagina uma linha reta que você tem, então, um grau aqui, né? Depois, com os exemplos, vai ficar mais fácil. Um grau pendendo bastante para a esquerda e outro para a direita, né? Então, são graus que diferenciam. Essa é a oposição dos polos. Todas as verdades, então, estando num plano onde nós temos a dualidade, todas as verdades são meia-verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliados. Aí a gente corre um risco, a gente tem uma grande alegria quando a gente pensa nisso, mas a gente tem também uma possibilidade de um risco muito grande nessa ideação, né? Para fechar esse pensamento. Então vamos ver o que é alegria, né? O que é descobrir a América, né? Alegria é assim. A gente pode olhar para uma pessoa ou situação e pensar que nunca vai ter reconciliação, que os pontos de vista são tão díspares que é impossível de se reconciliar. Óbvio que a gente anda e só vai conseguir reconciliar alguma coisa quando a gente primeiro para
e vê dentro da gente e quer se conhecer e fazer mudanças necessárias, né? E quando a gente olha para o outro, aí o outro pode apontar o dedo para você e falar assim, tá vendo? Eu sempre soube que essa filha da puta estava errada. Não é isso, gente. Todo mundo tá certo e errado ao mesmo tempo. E isso é o paradoxo. Aí você fala assim, como assim? Quando a gente é extremista, a gente vai para um polo e o extremismo não vai levar ninguém a lugar nenhum, porque o outro vai ter outra visão e vai para o outro polo. E essa é a grande manipulação. Então, o que a gente tem que entender é sair dos polos. Quando a gente tem uma fé cega, quando a gente tem fanatismo, né, por toda e qualquer coisa, então a gente acaba parando num polo deveras complicado. Mas a gente tem que perceber que a gente está passando também um momento na Terra onde vários enganos estão vindo à tona. E esses enganos é importante que a gente se coloque para perceber, entender quais são os enganos. E não é porque eu tenho um posicionamento na vida, sobre política, sobre qualquer coisa que seja, que eu preciso concordar com todas as coisas que me dizem. Porque lá no fim da jornada, o ideal vai ser que haja uma reconciliação. Agora está muito difícil, porque existe uma raiva crescente pelos excessos que foram praticados, pela cegueira, né? Onde existe um incentivo, um incremento para que seja assim. Porque é muito mais fácil você conquistar quando você divide. E é isso que está acontecendo, divisão total, né? Isso não é só no Brasil, isso é no mundo inteiro. Então, vamos pensar no melhor dos mundos, e aqui eu não vou me classificar nenhuma divisão política, porque eu acho péssimo. Eu vou até falar para vocês algo sobre a minha alimentação que tem a ver com isso. Tudo que é excesso, tudo que é radicalismo não vai levar a gente para lugar nenhum. E depois outra, taxar a pessoa pelas ideias que ela tem, tá? Então, depois, o que eu estava falando aqui, que eu ia concluir, que depois fui para outro pensamento, né? Mas o que a gente tem que parar e pensar? O que é melhor dos mundos? Sempre existe, sim, uma distinção entre a distribuição de renda. Vamos pensar inicialmente que a gente teria que ter um início mais favorável, né? Mas a prosperidade, até vou falar de prosperidade, tive que parar de fazer o info que eu estou fazendo, falando sobre prosperidade e propósito, mas depois vou fazer isso porque é muito legal, é muito importante que a gente pare e pense que a prosperidade ela é um leque amplo que se abre, né? Mas então a prosperidade precisa vir para todas as pessoas, né? E em vários níveis. Só que a gente sabe que tem lares disfuncionais, que tem ainda, né? É um planeta que tem muito aprendizado que a gente tem que fazer para que as pessoas se deem bem, para que as famílias tenham harmonia, paz, tranquilidade. A gente não vai conseguir solucionar todas as coisas. A gente vai solucionando dentro da gente e vai emanando coisas boas. Mas quando a gente pensa mega numa coisa de política, por exemplo, o ideal é você dar um princípio de oportunidade para as pessoas. Então, como o Rui Barbosa falava, né, tratar o princípio da igualdade, tratar desigualmente os desiguais à medida das suas desigualdades. Parece que não é nada, mas tem muita coisa imbuída nisso. Quando você tenta consertar ali umas diferenças iniciais, né, tentando providenciar como Estado certas, como conhecimento, acesso ao conhecimento, acesso a oportunidades, né? Então tentando e dando certas coisas sim para uma base, mas não tornando as pessoas dependentes. E você pegando depois a questão meritória, né? Então, desculpa, gente, você conseguindo unir os dois mundos, que você tenta acabar com essa desigualdade tão grande, você nunca vai conseguir acabar com nada, o Estado não acaba com nada, essa é a grande realidade. Mas, quando você tem um olhar efetivamente, verdadeiramente voltado para todas as pessoas, com amorosidade e não querendo se perpetuar no poder, então você faria algo para não criar dependência nas pessoas, mas para tentar dar mais oportunidades para todo mundo. Você usa o princípio, então, da igualdade, né? E depois você tem a liberdade e a questão meritória que vem com a liberdade, que as pessoas podem, sim, com os seus talentos, com os seus dons, né? Com aquilo que elas sabem fazer, elas irem conquistando, e prosperidade em todos os níveis, inclusive financeira, porque a gente é movido pelos ideais que a gente tem. Imagina cada um realizando o seu propósito, realizando aquilo que mais tem a ver, né, consigo,
e aí você conseguindo então circular a riqueza pela questão meritória e todo mundo tendo emprego. Então você vê que são dois mundos possíveis de serem reconciliados, mas do jeito que a gente está vivendo hoje, existe um excesso, né, onde as pessoas acham que elas só têm direitos, mas elas não têm deveres, e tem o ressentimento porque efetivamente elas não tiveram o que deveria ser igualado de início. Mas esse igualar de início não pode ser distribuído para todo mundo. Olha, é uma zona, né? Então eu não vou falar sobre um lado ou sobre outro, polos opostos, mas sobre a necessidade de reconciliação, né? E nesse momento me parece uma coisa muito difícil. Então a gente faz assim, eu não tenho tendência política, não tenho formação nessa área, não tenho possibilidade, eu tenho possibilidade de um olhar filosófico, né? Mas o que eu vou fazer aqui? Eu vou cuidar de mim e ajudar as pessoas que queiram estar comigo, caminhando e seguindo, para poder colocar questões filosóficas, questões de autodesenvolvimento, para se desenvolverem e terem e deixar dessa radicalização. Porque, na verdade, nós estamos em polos opostos, mas somos da mesma natureza. E aí que eu tô falando, para a gente não ter também aquela coisa de pensar assim, bom, se tudo é igual, então tá tudo certo, não tem certo ou errado, porque quando você fala das meias verdades, então quer dizer que tudo é meia verdade, não existe o certo ou errado. Não, cuidado. Isso é para não cair, né? Que eu falei que a gente tem que chamar atenção para não cair no erro. Por quê? Porque existe sempre aqui na Terra o polo positivo e o polo negativo. E não é para dizer quem está errado, mas é para dizer o seguinte, que quando você pega algo que você está observando e é positivo, o positivo é mais rápido e é presença. E ele se sobrepõe ao negativo, né? Ele tem essa capacidade, essa é a lei da transmutação, sempre uma lei superior a uma inferior, uma condição positiva sobre uma negativa, tá? Mas assim, eu não vou, né, correr o risco ou falar bobagem para dizer como as pessoas devem agir. Antes eu vou falar como eu devo agir quando eu leio, né, as coisas, quando eu aprendo, e aí eu coloco para vocês à disposição. Estou aprendendo nos ombros de gigantes, né? Quantas pessoas maravilhosas, quantas correntes de pensamentos lindas que a gente tem para aprender, para fazer, e a gente vai compartilhando, né? Então eu acho que é uma coisa de humildade, até para que não haja aquela arrogância de uma pessoa querer se sobrepor à outra. Porque isso é péssimo que tem acontecido hoje, né? E espalhar o ódio se fingindo de amor, de amoroso para qualquer lado que seja, né? Então uma pessoa vai falar de uma forma amorosa quando na realidade ela não está conseguindo entender o que está acontecendo ou fingindo que não acredita, que não conhece, que não entende. Então vamos lá, vamos sair disso. Mas eu quis fazer um adendo para dizer sobre a reconciliação dos opostos e como a gente está vivendo polarizado e como essa polarização é proposital. Mas nós somos seres humanos, nós pertencemos a uma mesma família, a humanidade é a nossa família, né? E o que acontece? Quando eu odeio os meus irmãos, eu não tenho como. Tudo bem que certos níveis de compreensão que são muito baixos, a gente não sabe como, né, isso vai transmutar, porque depende da vontade da pessoa e às vezes ela não está pronta para mudança e é um problema para a sociedade. Então, assim, a gente tem que ter a boa vontade de todo mundo, né, ver o quanto as pessoas estão aptas à mudança e entender que certas práticas que não são legais para o todo têm que ser banidas. E quando as pessoas insistem nesse erro, elas têm que verdadeiramente mudar, e se não querem mudar, a gente não pode obrigá-las, porque sempre vai ter o livre-arbítrio, né? A questão é como é possível que certas atitudes coexistam numa sociedade e que são atitudes muito maléficas, que destroem famílias inteiras, né? A pessoa quer fazer uso de alguma coisa que não é legal para ela ou para os outros, é uma responsabilidade que ela não está tendo com a vida dela e com a vida de quem cerca, né? Bom, mas aí vamos lá, vamos voltar aqui então. Separados por uma multiplicidade de graus entre dois extremos, quando a gente pensa então em polos opostos, tá? Os velhos paradoxos que causam espanto podem ser explicados por esse princípio. Então, os paradoxos que seriam assim, tudo é e não é. Ou então de Confúcio, tudo sei que nada sei, né? Então, aquela falsa humildade também da pessoa, tudo sei que nada sei, mas sei tanto. Então, não, tô brincando, mas assim, quando a gente verdadeiramente começa a aprender um pouco, em terra de cego quem tem um olho é rei, né?
Tem gente que gosta de estudar, tudo, eu também gosto. Então, ai, que legal, a pessoa gosta de estudar. Ou ela é chata porque ela gosta de estudar, ou é legal porque ela tem conhecimento. Mas, quanto mais você vai tendo conhecimento, mais você vai vendo que não acaba nunca o número de possibilidades de aprendizado, né? Tanto aqui na Terra, quanto em graus diferenciados, como os registros acásticos. Imagina o conhecimento, não só da humanidade, dessa humanidade, de humanidades anteriores que passaram por aqui, depois de graus que você vai podendo incorporar aquele conhecimento, né? O Hélio Couto, por exemplo, eu gosto muito, tem gente que fala mal, mas eu aprendi muito com ele, então eu super valorizo todo mundo que eu aprendo, que eu aprendi, que eu acho interessante, né? Então ele vai... Nossa, você tem, sei lá, 156 vídeos deles que são gratuitos, ele é meio mal-humorado, mas eu acho muito interessante. E quando tem a ressonância harmônica, né, que é o colapso de onda, tem gente que duvida, mas aquilo funciona, gente. Ó, tô dando um spoiler para ele não ganhar nada com isso. Mas é verdade, quando ele estava fazendo, eu quebrei um dente, bateram no meu carro, porque diz que quando você faz, parece que você está liberando, acho que forma pensamento, alguma coisa assim, e começa a acontecer um monte de coisa, porque é a tua resistência para deixar soltar certas coisas. E eu peguei várias pessoas que eu admirava, né? E aí eu queria que ele, tipo Einstein, aí os pintores, né? Renoir, enfim, Shakespeare. Eu fui por todo mundo, eu fiz uma loucura. Na verdade não é assim, mas eu pus, sei lá, pus um 100. E aí, conforme eu tava assim, fazendo qualquer coisa, eu sentia que estavam mexendo no meu campo. Então ele não é piada, não é bobagem, eles fazem um trabalho sério. Não sei se é só o Hélio Couto ou alguém que trabalha com ele. Mas eu tava pensando, vamos ver se isso aqui funciona, e funciona. Quer dizer, eu acho que eu não peguei tudo aquilo, não. Mas quando você vai ler, vai estudar, talvez você tenha uma facilidade maior para conseguir fazer com que aquelas ideias tenham mais sentido para você. Vamos voltar aqui então para explicar. Tese e antítese são idênticas em natureza, mas diferentes graus. Aí eu lembro da Maria Pereda também, né? Quando ela fala assim, gente, o que é o sistema, aquelas pessoas que mandam, poucas pessoas que mandam em, nossa, quantas vidas, né? Mais de 99% da população. O que eles fazem quando eles querem mudar uma situação? Então, eles criam um problema para trazer a solução. Mas aí eles pegam uma tese que ninguém gosta, né? Depois pega. Então, é sempre a polarização. Eles mexem, agora eu sei que é do princípio hermético da polarização. Então, eles pegam uma tese, alguma coisa que você tem que fazer, as pessoas não concordam, às vezes vão para o lado oposto para depois reconciliar. Então, uma nova ideia é criada, uma forma como você usa a polarização para criar algo, né? E nem sempre benéfico para a gente, porque eles criaram o caos primeiro, para depois dar solução através da tese, que vai surgir a antítese, e ele sabe, é tipo técnica de negociação, sabe que vai fechar no meio, né? Ok, espírito e matéria são dois polos da mesma coisa, só em diferentes graus. Então, lembra que a gente viu sobre os planos? Você tem o plano físico, você tem o plano mental, né? E você tem o plano espiritual. No plano físico, coloca as energias também, matéria e energia, porque a matéria é um tipo de energia, só que numa vibração mais pesada, mais lenta, mais denso, né? O todo e os muitos são a mesma coisa, com diferença apenas de grau de manifestação mental. Então, imagina que a gente é feito da substância, né, do todo. Só que o nosso nível de compreensão é pequenininho, né? E assim, é finito. E assim, a mente do todo é infinita. Então, a gente é a mesma substância, né, que provém do todo, mas a gente tem compreensões limitadas pelas experiências de vida. A gente pode acessar mais e mais conhecimento, mas assim, o nosso nível atual ele é pequeno, por isso que a gente tem que ouvir o eu sou. Porque o eu sou pequenininho, tipo assim, a Carla aqui com o ego sabe diversas coisas, legal, tá se colocando aqui para falar com vocês, mas eu sou aprendiz como todo mundo, né? E eu acho que isso é que faz a nossa grandeza, é saber o que a gente sabe. O que é humildade? Eu tenho uma raiva quando as pessoas usam vários conceitos. É muito importante a gente conhecer as palavras, conhecer os conceitos que elas têm e saber que nós temos um filtro diferente para olhar para o mundo e para as coisas. E por que a língua é uma coisa viva? Porque a gente preenche de significado um novo significante. A gente muda o teor da palavra pelo uso que é esvaziado do uso original da palavra. Então é importante a gente saber o conceito de cada coisa, mesmo que não seja aquele anterior, mas o sentido que eu dou para aquilo, porque vai mudar muito, né?
Aqui eu estava lendo uma coisa para poder explicar isso para vocês. Então, é muito importante que a gente saiba, é muito importante para a gente se guiar. Quando você quer mudar os costumes, mudar como as pessoas se sentem, o que as pessoas fazem, é quando você começa a tirar, esvaziar o conceito e o significado que as coisas têm, os valores que são atribuídos ao conceito amor, por exemplo, né? Então, quando o amor é tomado pela gente numa forma muito pequena que a gente tem, né, de entender o egoísmo de uma companhia que eu sempre estou exigindo, ao invés de me doar para as necessidades daquela pessoa. Quando as pessoas amam de fato, umas amam as outras, você tem que se relacionar com as pessoas que têm valores parecidos, você vai se relacionar com todo mundo. Mas aquelas pessoas que você deixa entrar no teu meio, que estão participando com você de forma mais íntima da sua vida, tem que ser pessoas que você confia, tem que ser pessoas que você sabe que tem a mesma escala de princípios e valores, porque colega você vai ter vários, né? Mas amigo mesmo que vai sentar para conversar com você, entender e você entender o outro, e você ter a noção do que cada um tá passando e que a pessoa não tem inveja e raiva de você, vão ser pouquíssimos, né? Porque tem pessoas que até, assim, você gosta dessas pessoas, mas você sabe que essas pessoas têm um olhar de inveja, de raiva, de ciúmes, né? Porque elas não estão realizadas ainda. Então, o que é o amor? O amor é a doação, né? O que é a amizade verdadeira e o que é o coleguismo, né? Então, amizade são aquelas pessoas que você está compartilhando de princípios, que você está rumando para a mesma coisa similar, que você quer o bem do outro, né? Você não quer o mal do outro. E se você tiver uma ponta de ciúmes, todo mundo é falível, entenda aonde você projeta no outro, aonde tem esses ciúmes, porque é uma não realização sua. Mas então são os conceitos que a gente tem, né? São as coisas que a gente pode olhar e entender verdadeiramente para se posicionar no mundo. Porque se eu não paro e penso no conceito de amizade, por exemplo, que é um amigo, eu não tenho amigos, porque todo mundo é meu amigo, eu nunca parei para pensar o que é ser um amigo. E aí, se eu penso que são pessoas que têm princípios como os meus, mas se eu também não me conheço, eu não tenho como ter amizade nem comigo mesmo, eu não tenho nem como valorizar a minha vida e meu tempo. Por quê? Porque daí eu não sei quais são os meus princípios e eu tô jogando o tempo fora como se ele não tivesse valor nenhum, né? Então, a natureza de todas as coisas, eu até me perdi aqui na beleza do caminho, né? Porque saber a natureza das coisas é saber o que se opõe ao que, né? Qual é a natureza daquelas coisas. E eu estava falando sobre a mudança de costumes, né? Falando sobre a Maria Pereda, sobre o Hélio Couto, né? Até do Hélio Couto estava falando sobre as coisas que eu pedi, né? Depois falando aqui sobre a natureza das coisas, sobre a questão conceitual, que é importante que a gente tenha noção. E quando eu penso no conceito e nos valores que são preenchidos daqueles conceitos, para mim, pelo menos, né? Eu vou buscar no dicionário, mas como eu utilizo aquilo, como eu me conheço, como eu preencho as coisas, né? E como eu vou me nortear por isso, por todas as coisas, né? Então, quando eu faço isso, eu tenho que saber a natureza verdadeira e real do que me cerca, dos conceitos, dos valores que existem, da postura das pessoas, das formas de pensamento. Então, o primeiro segredo para mudar toda e qualquer coisa é saber aonde você está, quem você é, quais princípios você tem e como você quer gastar o seu tempo. Porque o seu tempo não volta, o tempo é eterno e finito. Nossa, já mais um paradoxo, né? Pela lei dos opostos. Porque, na realidade, para a gente aqui, enquanto com o corpo material perecível, o nosso tempo é finito, a gente não vai ficar aqui para sempre. Mas, enquanto espírito, o nosso tempo é eterno. Como que eu faço para estar num corpo físico, estar no eterno, ao mesmo tempo finito? Bom, eu vou ter que fazer mergulhos de consciência para estar no presente, no eterno agora, para conseguir, estando no presente, no eterno agora, ter a vida do espírito aqui no tempo finito que eu tenho. Porque ele é que vai guiar os meus passos, ele é que vai me conduzir a buscar o conhecimento correto e usar meu tempo de forma adequada e poder falar coisas boas para vocês, não só o que eu estudo, mas quando me vem intuição, que eu possa passar então o que é legal para você é cumprir também a sua missão, né? Então é isso. Bom, então espírito e matéria são dois polos da mesma coisa, só em diferentes graus, né? Maravilha, ótimo. O que mais a gente tem aqui?
O meu cachorro tá com medo que tá dando relâmpago e trovão lá fora. Então ela tá me dando patada. São duas que estão se escondendo aqui nos meus pés. Vamos lá. Daí dá uma distraída, né? O todo e os muitos são a mesma coisa, em diferença apenas de grau e manifestação mental. Então foi aquilo que eu estava falando sobre a substância, né? Isso aqui eu já li, é que eu falei, não sei se eu li, se eu só falei, aquela que se fala muito se perde um pouquinho, né? Mas, então a gente está pequenininho aqui e a gente vai aprender muita coisa. Assim, a lei e as leis são dois polos opostos de uma coisa só. Ok, então tá. A gente aqui não está falando sobre as leis do Brasil ou de qualquer outra nação, tá? A gente está falando aqui sobre a lei. Qual que é a lei? Né? A lei do amor, da criação. A lei primeira seria o todo, seria... E as leis que ele cria, como as leis herméticas, por exemplo, que estão aqui. Então, essas leis herméticas, elas se aplicam a tudo que está no universo, todas as formas de vida e todas as coisas, mas não se aplicam ao todo, né? Se aplica a tudo que está no todo, né? Então é assim. E a grande lei, né, dele, né, seria assim, o suprassumo, depois o resto é relativo, porque provém do todo. O mesmo se pode dizer do princípio e princípios, mente infinita e as mentes finitas. Ok. Então, o que significa isso? Lembra quando a gente viu no mentalismo que todas as coisas vivem dentro do todo e o universo é mental? E a nossa mente, ela também cria formas de pensamento. A nossa mente, ela também cria formas de pensamento. Mas a mente de Deus, né, a mente do todo, ela é infinita. Ela tem infinitas formas de vida, de graus diferentes. Né? Imagina assim uma coisa absurda que não dá para imaginar. Dá para imaginar só o começo, mas já que não tem fim, como que isso é possível, né? A gente ainda não tem essa capacidade. A gente tem que entender qual habilidade e capacidade a gente tem para entender aquilo. A gente vislumbra um pouquinho. Já é um começo a nossa possibilidade de abstrair, né? Bom, que tem mais que é legal? Aqui que eu ia falar para vocês sobre esse princípio dos opostos que dá para a gente entender de natureza, por exemplo, frio e quente. Eles têm a mesma natureza, é temperatura. É temperatura, tá? Mas eles são o quê? Opostos, né? Então eu entendo alguma coisa como frio e como quente. São realidades relativas. São a mesma coisa, por quê? Porque é a temperatura, né? Então é uma energia de calor, né? Que ela tem uma vibração mais lenta se tiver quente e mais rápida se tiver frio. É isso mesmo. Bom, tudo bem. Eu com o meu corpo, pelo tato, né, pela forma de recepção daquela energia de calor, vou poder dizer se aquilo que chega para mim, né, é uma sensação térmica de frio ou calor. Mas eu sei que quando eu pego um termômetro, vai estar ali num grau superior ou inferior, né, de muito quente ou muito frio. Mas eu acho que eu não sei se eu vi aqui a velocidade da vibração, né? Como é que tá? Acho que eu fiz o contrário, né? Da vibração. Mas tudo bem. Bom, leste, oeste, baixo e alto, tá? Norte e sul, bem e mal. E eu acho que isso, amor e ódio, coragem e medo, esses aqui são mais interessantes para que a gente qualifique pensando neles, porque tem muito a ver com uma confusão que a gente pode fazer quando a gente fala assim, algo é bom e algo é ruim. Primeiro, lógico, quando a gente pensa nessas coisas, bem e mal, né? Sobre o bem, o que é bem e o que é mal. Às vezes você faz um bem, acha que está fazendo um bem, mas você está fazendo mal, você está criando dependência nas pessoas. Às vezes você está fazendo algo que parece à primeira vista mal, mas que tem um intuito bom de fazer aquela pessoa caminhar, né? Então, enfim, depende, mas tem coisas que a gente sabe verdadeiramente, quando você está judiando, né? Imagina, de uma outra vida, que você está usurpando do direito dela de ter o livre-arbítrio, que você está submetendo ela ao jugo de uma maldade, de uma falta, uma ignorância, uma ausência de amor. Porque a gente sabe, sim, que mesmo dentro da relatividade que aqui nesse plano dual existem escalas. Superior sempre vai abafar o inferior. Por exemplo, luz e ausência de luz.
né? Você fala assim, se você acende uma vela, se você acende a lâmpada, você ilumina de uma vez, né? Então a luz ela é superior à sombra, à escuridão. Mas muitos seres estão perdidos ainda na escuridão. Imagina um umbral, né? Imagina ser assim lugares umbralinos onde as pessoas estão atadas aos desejos e ainda estão com muitos sentimentos de vibração muito baixa, muito densa. É mais difícil, mesmo quando vem um ser superior, ele tem que respeitar o momento daquela pessoa, daquela individualidade, de pedir socorro para reconhecer a presença e aceitar o socorro. Então, mesmo o bem você não pode impor ao mal, você pode tentar, tanto é que a gente vai falar da indução depois, sobre a contaminação positiva ou negativa das mentes, né? Pelas formas de pensamento, pela vibração que eu sustento e que vai ficar na minha aura impregnada e vai ter uma força para propagação. E mesmo quando é algo positivo, eu tenho que, e vou direcionar, eu posso impulsionar um pouco a pessoa, mas ela vai ter o livre-arbítrio dela para desejar seguir ou não por aquele caminho. Quando uma pessoa está muito tombada, ela precisa sim de um auxílio inicial para ter condições de entender o bem e o mal. Depois ela vai se decidir aonde ela fica, se ela dá uma continuidade, né, para uma direção positiva na vida dela, ou se ela permanece no negativo. Mas você pode fazer, como a tela mental do 21 dias, colocando essa pessoa, não precisa ser 21, tá? Aquilo foi um exemplo, porque a gente sabe que 21 dias para qualquer hábito que se faz é o tempo que leva. Mas quando você quer auxiliar alguém, então você visualiza a pessoa e sente a pessoa estando muito bem, né? E ela vai receber aquele influxo e a mente dela vai, por indução, receber aquela forma de pensamento e vai dela pegar ou não. Pouco ela pega porque ela entende aquilo como sendo dela e depois ela sustenta ou ela derruba aquilo porque ainda não está pronta para receber, ou então ela só precisava daquele empurrão para subir e continuar numa jornada que seja frutífera para ela, tá? Então é isso. E bem e mal, isso que a gente estava falando também, sobre quando a gente para e pensa sobre como a gente julga certas situações e outras que verdadeiramente a gente sabe que estão completamente erradas, né? Porque vai ferir diversos princípios e valores. Então, cuidado para que quando vocês estão estudando, não fiquem atentos única e exclusivamente a um conhecimento que é raso, porque esse livro, por exemplo, do Hermetismo, é maravilhoso, só que ele tem gradações de outros conhecimentos para poder preenchê-los, né? Então, isso que a gente faz aqui é colocando conteúdos diversos para que isso seja possível, né? Para que a gente tenha, então, essa troca de uma forma mais rica e não algo que seja muito raso, né? Porque senão não vai adiantar nada vocês verem esse vídeo. Bom, o que mais tem aqui? Onde encontramos uma coisa, encontramos o seu oposto, o que permite o hermetista transformar uma coisa em outra, tá? Então, desculpa, gente. Eu senti aqui alguma coisa que passou. Bom, uma agudização aqui, mas vamos lá. Então, sempre que você tem algo oposto àquilo. E aí você tem que reconhecer. O que o hermetista faz? Você não precisa ser hermetista, mas você pode ser alquimista, hermetista, da sua própria mente, do seu coração, e depois você vai expandindo para as coisas que estão fora, né? Mas aí, você então, como eu disse, tem que ter uma noção de quem você é, o preenchimento de valores e dos conceitos, né? Com relação às palavras, com relação às relações que você estabelece, ter mais conhecimento sobre o mundo, né? Você e sobre o que te cerca. E assim você entender a natureza. Tem muita gente também, é importante que se diga, que tem muita sabedoria por observação da vida, não só dessa, como de vidas anteriores. Não é porque a pessoa não foi para uma faculdade, não é porque a pessoa não estudou muito. Às vezes você pega no campo pessoas que são muito simples, mas que têm uma sabedoria incrível, que elas não viram dos livros, mas da observação da natureza, de reminiscências que traz, do coração puro e da ligação que consegue fazer com outros planos de conhecimento, que é integrado a ela, porque uma coisa é sabedoria, outra é conhecimento. Você sabe a diferença? O conhecimento, a gente pega desses livros todos que eu falo para vocês, mas a sabedoria é quando a gente consegue integrar aquele conhecimento que faz sentido na nossa postura, que é aquilo que eu penso, sinto
e faço e falo está em consonância. Quando tudo isso está em consonância, quando tudo isso é uma única realidade, então eu tenho sabedoria. Quando eu apenas falo as coisas, isso não é uma sabedoria, é um conhecimento. E a gente está, então, se esforçando para ter sabedoria. É todo mundo aqui, e eu me incluo nisso. Bom, vamos lá. Eu falei que eu ia falar uma coisa de mim, né? Mas eu falo no final. Se eu não lembrar, vocês me perguntam depois. A transmutação se dá, então, entre o que é da mesma natureza, porém de graus diferentes. E a gente deu uns exemplos aqui de graus diferentes. Preguiça em atividade, medo em coragem. Galera, olha só. Quantas coisas a gente não tem medo? E a gente fica vendo televisão, Jesus, Maria, José. Ou então você vê certas pessoas falando na internet e vão trazer situações que causam medo na gente, né? Porque ninguém quer ser violado, ninguém quer ser vítima de toda e qualquer coisa, né? Então a gente tem medo porque a gente se apega à vida e muita gente vira e fala assim, a vida é uma só. Não é, galera, mas aí você fala que não é uma só, a pessoa vai falar assim, mas então eu posso fazer o que eu quiser. Tem gente que tem medo disso. Eu acho que tem líderes religiosos que têm medo disso. Mas a própria Igreja Católica reconhecia essa coisa de você reencarnar. E depois eles tiraram, mas isso foi túnel do tempo lá atrás. As tradições orientais todas falam sobre reencarnação. O hermetismo fala de reencarnação. Dizem agora, né, os espíritas, que a gente está num processo de transmutação, né? A gente está num processo, seria mais ou menos uma palavra diferente para o Apocalipse, não é, eu até esqueci a palavra agora, meu Deus, me ajudem aí, vocês virem aí embaixo, coloca, escreve para mim, será que eu vou lembrar até o final? Que a gente está mudando, né? Então a gente deixar de ser um planeta de expiação e provas para que passe a ser um planeta de regeneração. Então nosso nível de consciência diz que está mudando e sofrendo essa alteração. Tá, maravilha. E tem muita gente que está pregando caos, mas a gente também está percebendo. Por que eu estou falando isso? Estou falando isso por causa do medo da coragem. E a gente está percebendo também que existem medidas feitas de forma proposital para criar o caos, depois oferecer a solução. Então, pegar esses dois polos opostos, né? Então, pegar a tese, depois a antítese e chegar numa síntese, que é o meio termo do caminho. Né, que a gente não quer, que a gente não deseja, mas que a gente vai desejar se a gente ficar ali no caos. E daí você fala, mas qual que é a saída para tudo isso? A saída é conhecimento, fazer com que aquele conhecimento se transforme em sabedoria, transformar medo em coragem, galera. E é possível. Por que é possível? Porque medo e coragem são a mesma coisa nos opostos, tá? Isso aqui é a terra dos opostos. Então como é que eu faço, Carla, para transformar medo em coragem? Você tem que começar a entender a raiz daquilo que você sente, né? Já falei que eu vou fazer um vídeo sobre perdão, vamos ver se eu faço um vídeo sobre medo transformando em coragem, né? É transmutação. Tudo se passa com uma imaginação ativa e você tem que entender a raiz e como você sente aquela emoção e o que vem de informação dentro de você. O que é a raiz do meu medo? Meu medo tem existência real? Ele nos é benéfico quando ele faz com que a gente tome certos cuidados e precauções. Mas daquilo que você não controla, você tem que ter confiança num poder superior de amorosidade, porque Deus existe sim, não é um velhinho, uma pessoa sentada numa cadeira, mas imagina que antes de chegar, né, a Deus, a gente tem diversas formas de inteligência amorosas muito superiores a gente, que vem em nosso socorro quando a gente precisa, né? E a gente também normalmente a gente abre uma porta e faz o pedido para que, e não é um pedido puro e simples, até porque tem horas que eles vão falar, não vou te ajudar, porque se eu for te ajudar agora eu vou te prejudicar ali na frente. Faça por você, faz a sua parte, que nós que temos mais amorosidade, sabedoria, a gente sabe onde a gente vai fazer, então vai andando, não fica ali paralisado. Então a gente tem que ter essa fé, né, nos amigos espirituais muito amorosos em Deus e confiar. Então a gente usa o medo para se transformar em coragem, a gente faz a nossa parte e confia. No que a gente não pode fazer, a gente confia para instâncias superiores, igual criança, não tem? Como é que são as crianças? Gente, a criança precisa de supervisão muito mais tempo. A criança tem uma alegria, ela confia nos pais, né? Azar daquela criança que não tem os pais que estão ali cuidando da forma que deveriam. Mas, normalmente, os pais são
a criança, para os pais, geralmente, ela tem um valor muito grande. Então, os pais têm aquele amor que querem proteger e tudo mais, né? Então, e anjo da guarda também trabalha bastante, né? Pelo bêbado, pela criança. Tem aquela coisa que é para não desperdiçar aquela vida que está aqui, né? Fazendo esse... Não é turismo de passeio, não, mas fazendo esse estágio aqui, né? Então, vamos lá, o que mais que a gente tem aqui? O medo, coragem, como fazer... Preguiça em atividade. Então, assim, é uma pessoa... Você fala assim, ai, gente, mas fulano é preguiçoso, preguiçosa. Tá bom. Por que a pessoa... Quando a pessoa é preguiçosa, ela não está se mexendo. Quando ela não está se mexendo, não está em atividade, ela está, na verdade, em repouso. Vocês já viram, pela lei da vibração, que está tudo vibrando. Quanto menos vibra, menos energia vital, menos vitalidade, menos alegria. As emoções mais fortes de alegria, de amor, de vontade de viver, elas têm uma vibração mais rápida. Elas são maiores, elas têm uma frequência maior, elas são superiores às outras mais baixas. Então você tem que entender por que uma pessoa ela tá na preguiça, qual que é o medo que está paralisando, o que é a raiz daquela preguiça, daquela não manifestação, né? Então, se entender, se é com você, tenta entender por quê, o que te paralisa, por que você acha que certas coisas você nunca vai conseguir fazer, então às vezes falta de autoconfiança, falta de fé, e eu até entendo, porque se a gente ficar olhando muito para fora, você pode ficar em pânico e paralisado. Por isso que é muito importante o conhecimento adequado e depois fazer com que ele se transforme em sabedoria e também ouvir o silêncio. É por isso que eu estou fazendo todos esses vídeos aqui. Vamos continuar. Os estados mentais, eu acabei de falar de alguns estados mentais, né? Pertencem a inúmeras classes e cada um tem os seus polos opostos, entre os quais uma transmutação é possível. Então aqui a gente já foi para estado mental, né? Então, se eu tô triste, eu posso ficar alegre, né? Se eu tô sem disposição, eu posso ficar com muita disposição. Se eu tô desmotivada, eu posso ficar bem motivada. Então, entender a natureza daquilo e começar a fazer certas coisas, entender a raiz, qual é a raiz que tá ali. A tua energia vital está aprisionada naquela forma pensamento ou elemental, como alguns dizem. E aí, aquela energia vital aprisionada não está deixando fluir, porque a vida é como se fosse um grande fluxo de todas as coisas, em todas as direções. É algo que não para, é algo que tende ao crescimento, à expansão e espalhar coisas boas, né? Então, o que está te paralisando? Se conhece o sentimento. Para e pensa, e para de alimentar, porque as formas de pensamento, quando eu não alimento, elas perdem força e deixam de influenciar o meu comportamento. Então, se eu tô com algo aqui como preguiça, por exemplo, então como eu disse, eu vou procurar a raiz disso e vou parar de me ver reconhecido naquela emoção, tá? E aí, ao invés disso, eu vou começar a fazer imagens mentais fazendo e realizando as coisas que eu necessito. O que mais nós temos aqui? Também pode-se dizer que o polo positivo é superior em grau de vibração ao polo negativo, que foi o que a gente disse, dominando-o facilmente. A tendência da natureza é conceder a atividade ao polo positivo. Aqui agora a gente vai para a indução mental. Quase não tenho água, eu falo, fico com sede. Indução mental entre as mentes, além da mudança dos polos dos próprios estados mentais. Então aqui a gente estava falando sobre os estados mentais que a gente tem e como a gente pode transmutá-los, ok? Maravilha. Então, eu falo, concordo, né? Tô falando sozinha, vou fazer o quê, né? Se estivesse aí na minha frente, você falava sim ou não. Mas você tá na minha frente, mas não tá falando comigo. Então faz favor de escrever aí embaixo para eu saber que você tá assistindo interessado. O que é essa indução mental? Galera, olha só. Vamos ver. Nós estamos todos interligados, todos. Não adianta, você pode ficar isolado numa ilha, e aí você não tem contato com ninguém no mundo. Mesmo que assim seja, vamos supor que você está na ilha. Na ilha, você vai estar em meio à natureza. Vai ter uma coisa boa e uma coisa ruim. Uma coisa boa é porque você vai estar recebendo os influxos da natureza. E na verdade, a natureza é feita por criadores, co-criadores,
que têm muito mais amor do que nós, né? A gente tem um amor em potencial, mas não manifestado. Eles têm ausência de conflitos, quanto mais você sobe, menos conflitos existem, não estão adstritos a esse dualismo, né, que a gente tem, e as criações são com muito amor, então a gente sente um bem-estar, é energia limpa. Quando você chega perto das pessoas, cada um tem a sua aura cheia de formas de pensamentos. Tem pessoas que são menos ou mais carregadas, mas invariavelmente existem certas formas de pensamento carregadas de todo mundo. Então, a pessoa mais boazinha que está aqui, não sei que seja muito avançada, né? Mas ela tem alguma coisa ainda que está mal resolvida, né? Então, a gente tem isso, quer você queira, quer não. E aí, o que acontece com esses estados, né? A gente, mesmo isolado, a natureza vai ajudar para dar uma limpada no teu campo, mas a gente vai estar emitindo e reverberando. A coisa negativa de estar nessa ilha é porque você não vai estar convivendo e tendo a chance de crescer no embate das tuas formas de pensamento com as do outro, porque as do outro não é para você resolver, mas é para que elas te mostrem quando chegam na sua forma de pensamento como você reage, como está cristalizado em você uma resposta. As formas de pensamento são formas que desenvolvemos de acordo com a nossa vida, com o nosso caminhar, e que então é a resposta às pessoas, acontecimentos e fatos. Isso são as formas de pensamento que a gente cristaliza. E como que elas são feitas, né? A Zuma Reio tem umas explicações excelentes. Esse livro aqui é bem legal aqui, né? Falando sobre elas, e ela fala dos elementais ou formas de pensamento, né? Mas como é que você faz isso? Então a gente é co-criador, a gente sabe que a energia mental, ela vai co-criar as coisas. Então a gente, como é que faz a forma? A forma é pelo pensamento. Então você tem você pensou certas coisas, tem uma informação, né? E aí você tem um sentimento, que é a sua energia vital que você está dando para aquela forma sem pensamento, e ela está cristalizada. Se você fez essa forma de pensamento, mas você depois não pensou mais nela, seja para o bem ou para o mal, ela vai se desfazer. E aquela energia vital sua vai retornar para você. E você vai ter energia para fazer diversas coisas, né? Agora, se você tem muitas formas de pensamento e elas não lhes são benéficas, elas não são coisas assim, boas ou más, elas vão tomar a sua energia vital. Quanto mais você pensa nelas, mais você alimenta. Se elas forem negativas e você continuar com o pensamento negativo, você vai preenchê-las de energia vital. E quanto mais preenchidas elas estão, menos energia vital você tem para viver e ser feliz, né? Então, o que você tem que fazer? Você tem que tirar essa energia. E como é que você faz isso? Parando de pensar coisa ruim, né? Parando de pensar, fazendo silêncio, prática do silêncio, tendo fé em Deus, na vida, estando em meio à natureza e pensando coisas boas, né? E acreditando nas coisas boas, ainda que o mundo todo te fale o contrário. E isso não é ser inocente, porque se você encontrar alguém que está com formas mentais, né, muito negativas, muito densas, você não se aproxima, porque você tem uma forma de sentir essa presença. Se você estiver ligado, se você estiver dando energia para formas de pensamentos, você não tem como ter a sua antena funcionando direito. A gente é tanto antena para mandar as coisas, como receptor, né, emissor e receptor ao mesmo tempo. Então, como que tuas anteninhas ficam ligadas? Quando você tem sempre a prática do silêncio. Você sai daquele julgador, você julga de uma maneira a não colocar emoção. É julgar de maneira amorosa. Fala, como é que é isso? É saber, sim, onde você está, ter essa noção, medir com a tua escala de valores, né? Mas entender que cada um está no nível de consciência e todo mundo é irmão indo para uma direção de crescimento. Tem irmãozinhos que estão ainda muito aquém, que a gente não pode se meter com eles, porque eles vão fazer mal para nós, né? Então é mais ou menos por aí, mas a gente tem que ter essa noção. Ok. Então, e para fechar aqui com chave de ouro, a Lucilena Galvão, que eu amo aquela mulher, meu Deus do céu, quem não conheceu, conheça, por favor. Eu sou aprendiz dela, né? Aprendiz de feiticeira. Temos propósitos diferentes, mas que parecidos, diferentes, pero parecidos. Ela é uma filósofa, para mim, o que eu admiro muito nela é porque ela é uma filósofa verdadeira. Eu nunca conheci um filósofo, eu não conheço ela pessoalmente, mas ela é a manifestação de um filósofo, né? Nos dias atuais, isso é incrível. Eu sou Hellis Mortal, simples mortal aqui falando com vocês, estudando para ter esse conhecimento, passando para vocês também.
E a gente sempre tem que admirar e saber quem está lá em cima. Mas a gente é caminhante, né? E a gente vai indo, vai chegando lá. Então, mas eu reconheço e aprendi muitas coisas ouvindo os vídeos dela. Muito legal, né? Mas aqui o meu objetivo, o que ele destoa, né? Eu tenho muita simpatia, muito aprendizado com ela, mas o meu objetivo aqui é simplesmente aprender, né, e ensinar o tanto quanto eu aprendo, aquilo que eu vou tendo chance de ter conhecimento, relacionado com expansão de conhecimento, autodesenvolvimento e possibilidade de realização, né, que entra dentro do escopo do Life Coaching, né, que é uma coisa assim de ter um conhecimento que vai ajudar em todas as áreas. E também entra em cima da hipnose, como destravar os traumas, as coisas erradas que a gente tem, para que a gente consiga, então, ter prosperidade em todas as áreas. Então, um é complemento do outro, não foi à toa que eu procurei essas coisas. Mas vamos lá, então. Eu já fiz meus elogios à Lucilena Galvão. E aqui, para fechar com chave de ouro, é para dizer para vocês que presta atenção em como vocês vivem, porque você pode pensar, eu não tô bem e é um problema só meu e ninguém tem nada a ver com isso. Mas não é bem assim, sabe por quê? Porque por mais que você esteja isolado, aquele sentimento prevalente que você cultiva, aquela emoção, tá? Prevalente que você cultiva, ela vai impregnar outras pessoas, ela vai se encaminhar para outras formas de pensamento que tais. Isso é uma grande escola, hospício, tudo junto. Mas assim, cadeia também, né? Mas olha, quando a gente começa a pensar assim, bom, eu tenho uma obrigação, eu sinto aqui no meu coração, depois eu conto sobre o que eu ia contar para vocês, mas eu sinto no meu coração que eu tenho uma dívida com o Criador. Qual que é essa dívida? Todos os dias eu posso levantar, acordar e pensar que eu tenho saúde, eu tenho ar para respirar, eu tenho um teto para proteger minha cabeça, eu tenho as roupas para vestir meu corpo, eu tenho a condição de ler e entender todas as coisas que eu leio, eu tenho a condição de estar aqui conversando com vocês. Então, assim, tudo isso é gratidão, né? Eu tenho gratidão, essa chance de estar aqui experienciando o mundo, que apesar das dificuldades que o mundo tem, eu tenho a possibilidade de ter experiências com os semelhantes, com os animais, ver essa natureza maravilhosa, né? Perrengue que a gente passa, que todo mundo passa, muito mental, vendo os políticos judiar a população em geral. Eu não vou me ligar a isso, isso é uma grande escola, então eu vou fazer o seguinte, treinamento para mim e para quem me cerca, ao invés de deixar ficar na inércia, ou no medo que paralisa, ou numa situação que me deprime. Não quero isso, não preciso disso. Então as coisas vão acontecer de qualquer forma, e o que eu tenho poder é sobre aquilo que eu reajo. E eu tenho gratidão a Deus. Deus é amor, é por amor e sabedoria, e eu já tenho um grau de conhecimento que se eu ficar mal e me estender naquilo que eu sinto de mal, eu vou fazer com que outras pessoas também fiquem tristes, não só por uma contaminação daquilo que eu digo e demonstro quando eu estou em meio a outras pessoas, mas também dentro do meu silêncio, porque tem formas, pensamentos que eu vou produzir. Então, a questão de saber como vibrar, né? Energias melhores, de frequência mais elevadas, vão fazer com que eu possa estar contribuindo e agradecendo de forma ativa essa chance toda que eu tenho aqui para auxiliar os meus irmãos que estão ao meu redor. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Essa foi então a nossa quarta lei e amanhã a gente volta, se Deus quiser, para a quinta lei. Tchau, tchau. Fui. Beijo, abraço. Namastê.